Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Agora, o Flamengo, eu acho que o Flamengo, inegavelmente, o Flamengo precisava de um treinador que organizasse o melhor elenco do Brasil, pô. Esse cara chegou. Alguém disse ontem num programa que não é do Rio, programa de São Paulo, assim, o azar dos adversários que o Tite comprou o Flamengo. Acabou o tempo sabático. O Tite trabalha fortemente, eu escrevi isso no Twitter, o Tite trabalha fortemente pro retorno da discussão e a espanholização do futebol brasileiro. As Flamengo vai levar tudo. Porque assim, organizado, porque, assim, por exemplo, quantos técnicos passaram... Quanto, por exemplo, em termos de... O Flamengo ganhou 2 títulos com o Dorival, mas não era um Flamengo dominante, como era do Jesus. Nem via o Dorival, eu tenho que lembrar aqui uma coisa. O Dorival, ele treinou o Flamengo 3 meses. Sim. São 5. Né? O Tite, daqui a pouco, ele vai completar... São 5 meses? São 5 meses, Tá, 5 meses. Ele chegou ainda na fase de quartas da Copa do Brasil. Mas o ponto que eu quero chegar é, por exemplo... Então, 5 meses. Daqui a pouco o Tite já vai ultrapassar o tempo do Dorival. O Tite vai fazer um ano no meio, né? Sim, Ele vai ser demitido esse ano. O Tite chegou no fim, já na faltando 10 ou 12 rodadas. 10 rodadas. Ele vai completar um ano à frente do Flamengo. O ponto que eu quero chegar é assim, de lá pra cá, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Domi, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, técnicos... Paulo Souza. Não esquece do Paulo Souza. Técnicos diferentes e que acho que a gente tem que exaltar esse ponto de qualidade no Tite, que não é só o melhor elenco da América do Sul, que não é só pelo fato por disso isso que joga, é fácil, entendeu? Que é organizar os caras, de botar... Não, é só organizar os caras, é só colocar os caras como jogavam na época do Jorge Jesus, não é assim? Não, o Tite já teve grandes desafios em algumas coisas. Eu acho assim, em termos de organização de equipe, não é o estilo que eu gosto. E é igual banda, mano. Você tem como reconhecer a importância e o valor, mesmo se você preferir um outro estilo. É tipo Diniz e Tite que você quer dizer. Por exemplo, aí você vai lá, que ele quer colocar. Você vai lá pra fora, você bota, Klopp e Guardiola. Por exemplo. Já percebeu? Né? Você pode ter uma preferência, Mas tu já percebeu, os dois são fodas, mas tu já percebeu que a torcida do Flamengo, por exemplo, hoje, ela, quando o Flamengo tem uma retomada de bola, seja no ataque ou no campo de defesa, parece um gol. É isso. Porque, assim, o pessoal já vê que tá dando resultado e já começa a gostar do cara. Por exemplo, o São Paulo do Muricy era um São Paulo totalmente diferente do Telê. E a torcida do São Paulo se apaixonou. Então, assim, o Tite... E teve, quando o Tite veio ao Flamengo, tinham torcedores do Flamengo que... Demais, vários. E não eram muito favoráveis à ideia, não. Eu sempre falei que... Mas o ponto do Tite é que ele é o time que marca, mas sem abrir mão da beleza do jogo. Pelo nível dos jogadores. E, cara, foi o que o Cantarelli falou um tempo atrás. É um time que tem jogadores melhores que o time do Corinthians de 2015. Sim, bem melhor. Que é o time do Corinthians, é o time da era Tite, que joga mais assim, bonito. Melhor artilheiro, melhor número de gols, defesa. Rodriguinho, Malcom. Tinha lá o Malcom. Daqui a pouco o Gerson vai voltar, você vai ter Gerson, Gabigol, Bruno Henrique. Com opções de banco de reserva. Ele pode até fazer um time... Ou é o lateral esquerdo, ou o Ayrton Lucas, ou o Vinha. Não, ele pode fazer 2 times pra jogar as Copas. Sem contar no próprio Vitor Hugo, que é um dos moleques da base. Igor Jesus que entrou. O Léo Ortiz tá no banco. Davi Luiz no banco. Mas o Léo Ortiz, a dupla de zaga reserva, é Léo Ortiz e Davi Luiz. É surreal. É surreal, cara. Mas o que você vinha falando é que desde o Jorge Jesus, o Flamengo não tinha um técnico com trabalho autoral igual ao do Tite. O Tite é o primeiro que aplica um trabalho autoral. E é o primeiro, é isso, que bota uma pedra em 2019. Eu tenho falado isso porque isso é importante. Isso em vários sentidos. Vê só, o Tite teve vários desafios nesse início de ano e o primeiro, ajustar o time taticamente, que eu acho que ele já começou a fazer isso no ano passado. Quando ele bota os 2 pontas, né? Esse ano ele indica a contratação de jogadores e veta a saída de outros, como por exemplo Varela. Varela hoje é lateral titular do Tite. A gente ninguém falou nada. E quase assim. Não, ele tá merecendo. Pelos últimos jogos, incontestável a titularidade. Montagem do elenco, De La Cruz, eu acho que ele, desde que indicou, num primeiro momento, De La Cruz entra um pouco mais à frente, não vai muito bem, né? E aí ele traz na vaga ali do Gerson, quando o Gerson sai e tal, e aí encaixou e um abraço. É mais fácil encaixar, acho que o Gerson na outra, se ele quiser. O Gerson de ponta direita. Mas só que não vai voltar igual o menino volta. E aí diferente. Tem a primeira situação, ajuste tático. O time do Flamengo é esse. O time do Flamengo é esse aí, acabou. Não tem o que mexer. Vai mudar uma peça ou outra no decorrer da temporada, que é normal. De lesão, o time do Flamengo tá definido. Acho que é o time... Cara, eu tô pensando aqui, talvez com o Palmeiras ali, né? Os times... o Palmeiras tem muito tempo de trabalho. Os times que tem... A diferença é essa. O Flamengo no start desse ano
O Flamengo é o time no Brasil que tem um time pronto. Dentro do Flamengo, Marcos Braz, é que assim, esses caras sabem que eles estão no Flamengo hora até dezembro. Se der sorte lá, conseguir nas urnas que a chapa de situação seja reeleita, mesmo sendo reeleita, não sei se o vice de futebol do Dunche é o Marcos Braz. Aparentemente, olhando assim, pelo prisma das eleições do Flamengo agora, é assim, a tendência é que essa chapa que envolve o Landim, ela seja dissipada em várias chapas. Eu não sei se... Até agora não tem mesmo que se a situação vencer, se o cara da situação vai ter... O homem de confiança vai ser o Marcos Braz, enfim. Mas quem tá ali, o Marcos Braz, hoje, tem que pensar... Meu irmão, o Tite tem que ser o Abel dessa gestão. Tem que fazer um trabalho pra ficar... Como a gente projetava que era o cara pra fazer reformulação... Olha as tarefas aqui que a gente não presta atenção. Saíram 10 jogadores do Flamengo. 10 jogadores saíram. Sim, não, mas saem jogadores. Felipe Luiz se aposenta. O Tite, ao contrário do que eu penso, mas tem que bater palmas. Libera o Everton Ribeiro. Mas deixou bem claro que libera não. O Flamengo fez a proposta. Sim, mas ele percebeu o melhor e foi. Você vê mas que ele não é liberado. Não, mas não é assim. Quero ele... mas ele deu... O Flamengo... Fez o que o Bruno Henrique queria. Não fez o que o Everton Ribeiro queria. Sim. Então é isso. Então Everton Ribeiro sai. Sai Everton Ribeiro. Olha os caras. Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Aí agora, o que no esboço de time, você tem 3 ídolos do Flamengo identificados que vão ser reservas. E vão ter que se contentar. Quando o Gabigol começou a chiar nesse início de ano, o que o Tite fez? Mano, botou no lugar. Botou ele no lugar dele. Aqui quem manda sou eu. Não interessa a história que você fez até agora. Vai ganhar vaga muito bonito, tudo bem. Os 3, cara, você tem um treinador com estofo pra botar Bruno Henrique, Gerson e Gabigol como reservas, e são reservas do Flamengo. E tinha outros 3 treinadores que fariam isso. Não tem com estofo pra fazer isso. Não tô falando de fazer, simplesmente fazer, não. Com estofo pra fazer. A gente viu que a treta que deu com o Pedro no banco, ao contrário, né? Era o Pedro com o Sampaoli. Aqui, culminou na agressão e tudo mais, porque ele não estava satisfeito. O cara mandou ele aquecer no final, ele não quis aquecer e tudo mais. Então, assim, o Tite teve vários desafios já pra montar esse Flamengo que tá pronto, aí, na minha visão. Ele teve desafio de tático e ele teve desafio de ser um grande gestor de grupo que ele é. Ele conseguiu desenrolar. Esse nó do Gabigol é um nó complicado. Ele conseguiu desenrolar. O Gabigol, que parece agora pelo discurso que ele teve recentemente no vestiário, é que ele entendeu, mano. Não dá pra eu gritar, eu tenho um contrato, beleza, vou ficar aqui. E ele vai manter o Bruno Henrique e não dá um pio. Acho que o segredo do Tite é ser franco, falar na cara. Isso. Chegou lá, deve ter sido assim, chegou lá, gente. A gente tem esse grupo assim, eu jogo assim, eu vou botar um time pra jogar assim, todo mundo tem chance de entrar nesse time. O campo, o treinamento que vai dizer. Passa um tempinho, galera, a gente tá jogando o ano passado, né? A gente jogou aqui, deu pra mostrar. Eu vou começar o ano, minha ideia é esse time aqui. E tem gente que tá sobrando aqui. Agora, quem tá sobrando aqui tem que mostrar no campo que merece entrar nesse time. Vai entrar aí. Guilherme, acho que pode até me ajudar. Claro. Os processos do Flamengo são muito claros. Você tem, por exemplo, na lateral direita, Varela e Wesley. Aí você vê que é aquela competição que o próprio Tite fala, do campo fala, competição leal. Você tem, por exemplo, o Vitor Hugo, que era a 3ª, 4ª opção, hoje é a 2ª opção pra ponta direita. Ele vem entrado no lugar do Luiz Araújo. Aí você tem Pulgar e Igor Jesus. O Alan já ficou pra terceira opção. Foi uma contratação, investimento do Flamengo. 9 milhões de euros, né? Você, por exemplo... Ele voltou de contusão, tem que provar qual outro técnico também não tentaria insistir com o Alan, mesmo com o Igor Jesus mostrando que pode ser a 2ª opção em relação ao Pulgar? Aí você tem... Mas é 9 milhões de euros, mas o garoto que vai jogar. É o garoto que vai jogar. É isso aí. Se você estiver melhor do garoto do treino... Cruz e Gerson. Arrascaeta e Matheus Gonçalves. Que o Arrascaeta quase é intocável, né? E o Matheus Gonçalves é o cara que entra... Por isso que não entra tanto. É isso. O Tite vê ele mais no meio. Então, assim, você vê, por exemplo, qual o jogador, até o mesmo jogador que tá no banco, ele não encontra brecha pra possível reclamação. Não à toa, quando o Gabigol fez o que fez no negócio lá do pênalti e tal, e demonstra uma insatisfação, teve esse momento. A própria torcida depois, ela fala, peraí, aqui tá no estádio, não. Quando as vitórias vêm, cara, e agora com a vitória no Clássico, eliminando o Fluminense na semifinal, aí, irmão, aí tudo que ele no início ele teve que impor, né?
E foi importante. Ele, aqui sou eu. O cara tem que... É um elenco vitorioso e tudo mais, mas quem manda sou eu. E a gente vai botar uma pedra em 2019. Só joga um jogador de 2019 comigo, que é o Arrascaeta, que é o titular absoluto hoje, né? Só ele. E tá jogando, né? Não é que o Arrascaeta tá jogando nada e tá sendo mantido. Não, ele tá jogando. Mas a galera acha que é simples fazer isso. Não é, cara. É muito difícil. Porque a gente acha assim, igual o Betão, não. Treinou melhor, joga. Sim, em tese é isso. Agora, vai pra um elenco vitorioso aí e faz isso. Se torna simples pro Tite porque ele tem costa larga. Mas de falar também, né? Porque assim, pode ser no dia a dia, mano. Pode às vezes outro técnico ser franco também, falar na frente e jogador quando ele sai falar, um babaca esse cara aí também. Mas não, o Tite vai falar, combo, né? Fala na cara, fala, e aí tem tamanho pros caras falar assim, não, o professor falou aí, cara, tem que não, ser a história do Vene, foi o Vene que trouxe, não foi? Da conversa, do esporro dele no Gabigol. Foi o Fred Gomes. Grande Fred Gomes. Aí, do esporro dele no Gabigol em frente ao elenco. Na roda. Pô, isso aí, mano, isso aí é que a gente vai passando assim, mas parte disso também é a construção desse elenco. É um exemplo pros outros. É o exemplo, esse cara é o principal jogador da parada. Não, tipo, a torcida pode pedir o Gabigol também na frente de vocês. A torcida pode encher o saco pra pedir o Gabigol, pode vaiar o Pedro. O Tite Pedro é o titular. Qual o recado que ele passou pro grupo ali? Pode ser o Gabigol, pode ser quem for, irmão. Aqui não tem privilégio. Acabou. Antes do Tite chegar e consagrado pela geração Jesus, os líderes do grupo sempre foram Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro. Eram os três ali. Aí Felipe Luiz, aí depois saiu o Diego Alves. O restante é liderança técnica, né? O Gabigol, a geração Bruno Henrique e Arrascaeta. Agora não, com o Tite pra cá, ele tem formado outros líderes. Ele fez o Gerson capitão, ele fez agora o Arrasca, é o capitão. O Davi Luiz já é um cara que tem uma liderança. O próprio Pedro falou sobre a importância do Davi Luiz, mais um pra falar da importância do Davi Luiz, o Rodinei já tinha dito, a gente sabe, né, na questão de grupo dele, óbvio, ele dividia, ele tinha uma divisão de grupo. Tá ali, mano. Era Gabigol de um lado e Davi Luiz do outro. Que tem tamanho suficiente pra chegar e, por exemplo, querer encrencar e tal, e o cara tá... Ele questionava, na época que ele teve problema, porque ele questionava algumas atitudes dos líderes de 2019 no Gabigol, totalmente. Ali era uma disputa de espaço. O Davi tinha muita influência com os garotos, principalmente, como o Rodinei contou pra gente, todo mundo falando. E o Gabigol, e aí às vezes botava o dedo na ferida de algumas atitudes do Gabi. E aí teve aquele, ficou até público, né, que teve um afastamento dos Bruno Simões lembrou aqui, a gente fala, e eu gosto de falar essas paradas porque o futebol é isso, cara. Bruno Lage botou o Diego Costa e barrou, o Tiquinho caiu, pô. E olha, o Tiquinho não tem o tamanho do Gabigol. Não, o que eu vi muito depois do nosso programa. Não é um dedão do Gabigol. Com o Lúcio Flávio. Não sentiu. Eu vi muito no chat os botafoguenses tirando essa conclusão. O que ficou claro, né, nas palavras do Lúcio foi essa. A merda fedeu mesmo quando tirou o Tiquinho e aí os jogadores... O Tite barrou o Gabigol, o Bruno Henrique e o Gerson, mano. Quer dizer, o Gerson é machucado. Mas o Gerson será a reserva. Ele vai ter que recuperar isso jogando. Só pra botar a galera na... Só pra botar a galera na conversa que tem... Rompe a corda pro lado do a galera Araújo, quem é o menos querido? Luiz Araújo, então o Gerson pode entrar. É que nem aquela história dos caras contam. Sábado mesmo. Não, mas... Luiz Araújo errou o segundo lance, eu já pensei no Cantarelli. Everton Ribeiro de novo. Tem aquela história que os caras contam de time campeão do mundo de 81, jogando, aí o Pelé avisou, né? Vou fazer um jogo beneficente contra o Galo jogando pelo Flamengo. Aí, assim, o Zico adiantou, né? Eu dou a 10 pro Pelé, jogo com a 9. Aí, na semana, no treinamento, era que assim, quem vai sair pro Negão entrar? Assim, o Zico não vai ser, né? O Júlio não vai ser, né? Fulano não vai ser. Com aquela história, alguém vai ter que sair. Meu irmão, combinaram com o departamento médico. O primeiro que cair, falando ai, mete um gesso e tira. Adílio sobre o Bandilho. Adílio caiu sentindo, entrou no departamento médico, tirou ele, meteram uma bota de gesso. Ele, que isso? Gesso é só... Gerou, infelizmente, cara, Pelé vai jogar no lugar da Dini. E a gente sabe, nos grandes elencos, mano, quando eu falo isso aqui, eu sempre trazia isso aqui como problema. Como o Tite resolveu, não é problema mais. O problema não tá mais lá. Não tá mais, quer dizer, o Gabigol tá lá, mas o problema não tá mais lá. Eu acho que por enquanto... Para de ganhar, O Tita, cara, se a gente for pra época do Zico, isso é notório. O Tita, ele foi deslocado, ele era da posição do Zico. Campeão do mundo, sai do Flamengo pra ser 10. Ele sai do Flamengo, pô. Ele queria jogar no lugar do Zico. Se eu não vou jogar no lugar do Zico, eu vou embora. E foi isso que ele fez. E é campeão da Libertadores do mundo na ponta.
Tita e Lico, né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.